Você acredita que há pessoas que nunca morreram? Parece impossível, não é? Prepare-se para ser surpreendido. Hoje vamos explorar a polêmica história das 3 pessoas na Bíblia que nunca experimentaram a morte. Enoque, um homem que viveu em tempos de decadência moral e corrupção, mas que caminhou tão intimamente com Deus que foi levado ao céu sem passar pela morte. Descubra como essa incrível jornada de fé pode trazer uma recompensa rápida e inesperada para a sua vida espiritual. E não perca no final uma poderosa oração que pode transformar seu dia. A Bíblia esconde segredos surpreendentes que você talvez nunca tenha ouvido. Você sabia que existem 3 pessoas que nunca morreram? Inacreditável, mas verdade. Vamos desvendar a história de Enoque, que viveu em meio a um mundo corrompido e ainda assim foi arrebatado diretamente para o céu. Fique conosco e descubra essa incrível narrativa que desafia todas as crenças e promete mudar sua perspectiva de fé em minutos. E ao final, uma oração especial que você não vai querer perder. Número 1. Enoque. Enoque é uma figura mencionada na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Embora existam 2 personagens chamados Enoque, é importante destacar que o Enoque em questão aqui não é o filho de Caim, mas sim um descendente de Sete, filho de Adão. De acordo com o livro sagrado, Enoque era filho de Jarede e viveu em uma época de grande decadência moral, marcada pela falta de piedade e corrupção generalizada. No entanto, em meio a esse cenário sombrio, Enoque se destacou como um homem que permaneceu fiel a Deus e desfrutou de uma relação íntima com ele. A Bíblia nos conta que Enoque foi pai de Matusalém, conhecido por ser o homem mais velho mencionado nas Escrituras. Além disso, Enoque também é lembrado por sua profecia sobre o julgamento que viria sobre aqueles que se desviaram do caminho de Deus. Essa profecia foi registrada no livro de Judas, onde Enoque é mencionado como tendo alertado sobre o julgamento do Senhor contra os ímpios. O que torna a história de Enoque tão notável é o seu testemunho de comunhão íntima com Deus. Enquanto a maioria das pessoas de sua época vivia apenas para gerar descendentes, Enoque buscou a presença de Deus com paixão e fervor, provando assim sua devoção sincera e seu anseio por uma comunhão profunda com o Criador. Durante 300 anos, Enoque andou em comunhão constante com Deus, mesmo após o nascimento de Matusalém, tendo outros filhos e filhas. Essa longa caminhada de fé e obediência culminou em um evento incrível na história bíblica: o arrebatamento de Enoque. O livro de Gênesis nos revela que, em reverente temor e obediência, Enoque andou com Deus e, um dia, simplesmente não foi encontrado entre os homens, pois Deus o levou para estar em sua presença. Este foi o primeiro caso de arrebatamento documentado na Bíblia. Mais tarde, no livro de Hebreus, Enoque é mencionado como alguém de quem o mundo não era digno. Sua fé agradou a Deus e ele foi arrebatado para que não experimentasse a morte. Isso é reforçado pelo testemunho registrado sobre Enoque. Ele andou com Deus. Essa afirmação nos convida a refletir sobre a importância de buscar uma comunhão genuína com o Senhor e agradá-lo através da fé. Enoque não apenas nos apresenta um exemplo inspirador de vida espiritual, mas também nos ensina lições valiosas. Ele demonstra a importância de viver para a audiência divina, buscando apaixonadamente a presença de Deus. Ao fazermos isso, assim como Enoque, também podemos experimentar Deus de uma maneira totalmente nova, transcendentemente profunda. A história de Enoque nos encoraja a buscar uma comunhão íntima e constante com Deus, mesmo em tempos difíceis e desafiadores. Ela nos lembra que Deus está sempre em busca de corações fiéis e dispostos a viver completamente para Ele. Número 2. Elias. Elias foi chamado por Deus em um momento crítico na história de Israel. O país estava sob o governo do rei Acabe,
um dos piores reis de Israel, conhecido por sua idolatria e liderança corrupta. Elias era um homem temente a Deus e um dos maiores profetas de Israel. Elias iniciou seu ministério com uma mensagem importante para o rei Acabe, dizendo que não haveria chuva nos próximos anos, exceto pela palavra de Elias. Isso aconteceu por causa da idolatria e injustiça no reino de Acabe. Elias, então, foi comandado por Deus a se esconder junto a um riacho onde tinha água e era alimentado por corvos. Após uma época de seca, Deus instruiu Elias a ir até uma cidade chamada Sarepta. Lá, ele encontrou uma viúva que estava prestes a fazer sua última refeição com farinha e azeite, antes de enfrentar a fome. Elias pediu a ela que fizesse um pão para ele primeiro, prometendo que a farinha e o azeite nunca acabariam. A mulher obedeceu e testemunhou o milagre de Deus, pois sua farinha e azeite nunca se esgotaram enquanto a seca continuava. Depois disso, Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele convocou uma assembleia e propôs um teste. Os profetas de Baal e ele mesmo sacrificariam um touro, e o Deus que respondesse com fogo provaria ser o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal montaram seu altar e clamaram pelo fogo durante horas, mas sem sucesso. Então, Elias reconstruiu um altar ao Senhor, fez um sacrifício e pediu que Deus enviasse fogo. Deus respondeu ao chamado de Elias, enviando fogo do céu que queimou o holocausto, o altar e até lambeu a água derramada, mostrando que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Após esse grande triunfo sobre os profetas de Baal, Elias foi instruído por Deus a anunciar o fim da seca e a chegada da chuva. Ele subiu ao topo do Monte Carmelo, ajoelhou-se e orou fervorosamente a Deus. Ele enviou seu servo para verificar o horizonte em busca de sinais de chuva. Após muitas tentativas, sua persistência foi recompensada com a visão de uma pequena nuvem se formando no céu. Isso foi um sinal para Elias anunciar a Acabe que uma forte chuva estava chegando. Deus manifestou seu poder novamente, trazendo chuva abundante para a terra. Apesar dos grandes sucessos e vitórias conquistadas por Elias em sua missão, ele também enfrentou oposição e perseguição. Ele teve que fugir da rainha Jezabel, que queria matá-lo. Durante sua fuga, Elias chegou ao deserto e, sentindo-se desesperançado e exausto, pediu a Deus que tirasse sua vida. No entanto, Deus enviou um anjo para fortalecê-lo com comida e água. Elias foi revigorado e continuou sua jornada para o Monte Horebe, onde teve um encontro especial com Deus. No Monte Horebe, Elias entrou em uma caverna e Deus falou com ele através de um sussurro suave. Deus renovou a missão de Elias e deu-lhe instruções claras sobre o que deveria fazer a seguir. Elias saiu da caverna e encontrou Eliseu, que se tornaria seu discípulo e sucessor. Elias lançou seu manto sobre Eliseu, um sinal de que ele seria o próximo profeta. A vida de Elias teve um fim único e misterioso. Deus revelou a Elias que sua partida estava próxima. Elias e Eliseu viajaram juntos a partir do Monte Horebe. Em seu caminho, eles pararam em Betel, Jericó, e finalmente chegaram ao Jordão. Quando chegaram ao Jordão, Elias dividiu as águas com seu manto e eles atravessaram em terra seca. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente uma carruagem com cavalos de fogo apareceu e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, seu sucessor, ficou maravilhado e clamou: meu pai, enquanto Elias desaparecia de vista. Eliseu apanhou o manto de Elias, que caiu e voltou para a margem do Jordão. Com o manto de Elias, Eliseu também dividiu as águas do rio Jordão, demonstrando que o Espírito de Deus que estava em Elias agora estava sobre ele como seu sucessor. A partida de Elias foi um evento milagroso que marcou a transição para o ministério de Eliseu.
Apesar de nunca ter experimentado a morte física, Elias deixou um legado poderoso e abriu caminho para o próximo profeta de Deus. Número 3. Os cristãos. A profecia do arrebatamento dos cristãos no fim dos tempos é um tema essencial nas Escrituras. Embora não saibamos a hora exata em que Jesus voltará, podemos ter certeza de que haverá um evento extraordinário reservado para os seguidores de Cristo. A passagem de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18 nos oferece uma visão detalhada sobre esse arrebatamento. Paulo, o apóstolo, escreve para a igreja em Tessalônica, explicando os eventos relacionados àqueles que morreram na fé e àqueles que ainda estarão vivos quando Jesus retornar. Primeiramente, Paulo deseja que os crentes não sejam ignorantes sobre aqueles que adormecem em Cristo, ou seja, aqueles que já morreram na fé, para que não fiquem tristes como os que não têm esperança. Ele enfatiza que, se acreditamos na morte e ressurreição de Jesus, também devemos acreditar que Deus trará consigo os que adormeceram em Jesus. Paulo revela que quando o Senhor voltar, haverá uma ordem específica dos acontecimentos. Jesus descerá do céu com um grito de comando, uma voz de arcanjo e o som de uma trombeta de Deus. Nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa ressurreição física e gloriosa ocorrerá em um instante. Em seguida, algo ainda mais surpreendente acontecerá. Aqueles que estão vivos serão arrebatados juntamente com os ressuscitados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Esse arrebatamento será um evento sobrenatural e repentino, em que os crentes serão instantaneamente levados para a presença de Jesus. Paulo enfatiza que a partir desse momento estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma promessa maravilhosa e reconfortante para os crentes, pois implica uma união eterna com o nosso amado Salvador. Paulo encoraja os cristãos a se consolarem e a se encorajarem uns aos outros com essas palavras sobre o reencontro com os crentes que já partiram e a expectativa de estar em comunhão com o Senhor para sempre. Assim como Enoque, que andou com Deus e não experimentou a morte física, haverá uma geração de crentes que também será poupada da morte através do arrebatamento. Essa é mais uma prova do amor e do cuidado de Deus por seu povo, garantindo-lhes vida eterna e libertação do poder da morte. O arrebatamento dos cristãos no fim dos tempos é um evento de grande esperança e alegria para todos os que creem em Jesus. É um evento que nos faz ansiar por um encontro celestial, onde estaremos para sempre na presença do nosso Senhor e desfrutaremos da plenitude de sua glória e amor. E assim, concluímos nossa jornada pelas vidas extraordinárias daqueles que a morte não pôde tocar. Enquanto refletimos sobre Enoque, levado por Deus sem passar pela morte, Elias, arrebatado em um carro de fogo, e Melquisedeque, rei e sacerdote sem registro de nascimento ou morte, somos lembrados do mistério e da grandeza do plano divino. Que essa história nos inspire a buscar a presença eterna de Deus em nossas vidas diárias, assim como esses homens buscaram. Que a nossa fé nos guie através dos mistérios que nos cercam e que a esperança na vida eterna nos console nos momentos de incerteza. E agora, convido você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta espiritual. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias fascinantes da Bíblia, reflexões profundas e orações poderosas que podem transformar nossas vidas. Que a paz e a graça de Deus estejam com você sempre. Ó Senhor Deus eterno e misericordioso, contemplamos com reverência os mistérios da vida e da morte, maravilhados com tua soberania sobre tudo o que existe. Que a história das 3 pessoas que não provaram a morte nos ensine sobre tua promessa de vida eterna. Concede-nos fé como a de Enoque, que andou contigo e foi levado para casa sem ver a morte. Fortalece nossa esperança como a de Elias, que foi arrebatado em teu poderoso vento, e inspira-nos com a confiança de que, em Cristo, venceremos a morte como Moisés.
que morreu aos teus cuidados e foi ressuscitado para a vida eterna. Que estas histórias nos conduzam à tua presença eterna e à paz que excede todo entendimento. Amém.